Então boa tarde, galera, vamos gravar agora mais um vídeo aqui diretamente do Estúdio K, aqui por mim, Emerson Rodrigues, para quem não me conhece. E vamos hoje falar sobre Nossa Senhora, sobre Maria, a mãe de Jesus, de forma específica a questão dos dogmas. Primeiramente, o que é um dogma? O dogma não é algo que a igreja simplesmente criou, e as pessoas têm que acreditar, criou do nada, tem que se acreditar e pronto, não. O dogma é todo aquele assunto que a igreja já definiu, é aquela verdade, já tem uma certeza absoluta, não vai mudar. Então existem dogmas sobre Maria, mas também existem dogmas sobre Deus, o dogma sobre o próprio Jesus Cristo em si, que é a sua ressurreição, o seu nascimento de uma virgem, sua existência. São assuntos que a igreja católica não vai mais voltar atrás. Deus criou o mundo, isso já é uma certeza. Então se debate, se discute, se dialoga, se conversa, mas a igreja não pretende mais mudar o que ela já crê, já é um assunto bem definido. Então a mesma coisa também envolve Nossa Senhora, a questão da virgindade perpétua, a questão de Maria, mãe de Deus, a questão da assunção ao céu, a questão de concebida sem pecado. São 4 dogmas sobre Maria que a igreja não tem mais assim dúvidas. Existe todo o fundamento bíblico, todo o seu fundamento histórico, que no caso são os registros dos pais da igreja, né? Os primeiros grandes formadores, pais na fé, líderes do cristianismo, que deixaram o seu registro desde a igreja primitiva, século I até o século IV, até hoje, sobre vários assuntos, inclusive sobre Maria. O primeiro dogma que fala sobre Maria é que ela foi concebida sem pecado. E a grande questão é, como assim foi concebida sem pecado? Se todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos nascemos no pecado. Então a gente tem que entender uma coisa. Por exemplo, a Bíblia fala assim: não existe ninguém justo, quando na verdade a Bíblia cita pessoas justas. Então isso quer dizer o quê? Que toda regra ela vai possuir a sua exceção. Todo homem que passou pela terra pecou. Jesus foi ele assumiu sua humanidade, foi um homem, não deixou de ser um homem que passou pela terra e que não pecou. Também foi uma exceção, não quer dizer que todos pecaram, Jesus não pecou. Mas além de Jesus, também a igreja sempre viu Maria como aquela que também não pecou. Ela foi preservada do pecado. Tanto é que por isso ela proclama Jesus como proclama Deus, Jeová, Javé, como a igreja católica vê e tem a plena certeza, né? Javé, os evangélicos chamam Jeová. Em Deus, meu Salvador, ela diz no seu cântico, né? Magnífica. A minha alma exulta em Deus, o meu Salvador, que olhou para a sua pobre serva. Então, a igreja no seu dogma, ela não coloca Maria como ela mesmo tenha se salvado, como ela mesmo tenha dado a si mesmo nada. Todo dogma visa colocar Deus como a ação direta naquele dogma. Então, quando a igreja diz que Maria não pecou, não foi por ela mesma, foi porque Deus a preservou do pecado, como ela falou. Como ela fala lá em Lucas, Deus a preservou. Porque muitas coisas Deus fez quebrando regras e antecipando. Por exemplo, quando será o arrebatamento? No caso, na linguagem dos evangélicos, o arrebatamento. Quando será a ida dos salvos, dos que estarão vivos, quando Jesus voltar para ir para o céu? No fim dos tempos. Mas nós temos exceções. Por exemplo, Enoque foi levado ao céu sem morrer. Elias foi levado ao céu sem morrer. Então, é o próprio Deus que pode quebrar suas próprias regras quando bem quer. E a igreja percebeu que ele quebrou essa regra com Maria. Tanto que o anjo, quando saudou, usou uma saudação que nós chamamos de ave, em latim, que na verdade é salve, em inglês é hail, que significa uma saudação onde você faz um posto inferior para o superior. Por exemplo, se eu chego para uma pessoa e digo salve fulano, se eu sou um militar, por exemplo, e essa saudação é uma saudação muito militar, muito de monarquia,
de império, é sempre o súdito para alguém superior. Por exemplo, nos filmes romanos você vai ver lá um soldado chegando para um chefe do exército romano, ou chegando para o próprio César, dizendo: salve César, ave César. Porque é uma saudação de quem? De um servo para alguém superior. E foi essa saudação que o anjo fez a Maria. Hail Mary em inglês. Salve Maria, Ave Maria é uma saudação de alguém inferior para alguém que está acima dele. Então o anjo fez essa saudação que Maria estranhou. Como que o anjo vai dar essa saudação para mim? Como eu posso merecer essa saudação? A Bíblia diz, ela ficou inquieta com essa saudação, porque essa saudação era conhecida naquela época no Império Romano, dos soldados inferiores para seus chefes. E um anjo fazer essa saudação já mostrava que Maria era especial. Maria era especial. Outro momento também foi quando Maria chegou na casa de Isabel, foi lá visitar Isabel, sua parenta, estava grávida de São João Batista. Assim que Maria saudou Isabel, e a saudação dos judeus é o Shalom, a paz de Deus. Assim que ela saudou Isabel, Isabel ficou tomada pelo Espírito Santo, começou a profetizar. João Batista, que era o profeta mesmo, que anunciaria pessoalmente que toda a profecia da Bíblia havia se cumprido em Jesus. João Batista pulou no seio de Isabel, no ventre, pulou de alegria. Então foi uma unção muito grande em Maria, a ponto de Isabel profetizar e dizer: como eu posso merecer que venha à minha casa? Então isso não é uma pessoa como as outras. Maria não era. Como eu posso merecer que venha à minha casa a mãe do meu Senhor? A mãe do meu Senhor em hebraico ou aramaico fica Adonai Ima. Em grego você vai ver Kyrios, que é o Senhor. E se você perguntar para qualquer cristão que sabe o mínimo do hebraico, ele vai dizer: quem é Adonai? Ele vai dizer: é Deus. Adonai Ima, mãe de Deus, mãe do Deus Altíssimo, mãe do Deus Adonai, mãe do Deus Filho. Não é a mãe do Deus Pai, é a mãe do Deus Filho, a mãe do Cristo Jesus. Aquele que habitou no ventre de Maria não era um ser humano. Então quando a igreja diz que Maria é mãe de Deus, não é colocar ela num patamar maior do que Deus, não. É simplesmente dizer que quem estava no ventre dela era o Deus Filho. A forma com que o Deus Filho veio à terra foi na forma de uma gravidez, de uma gestação. Então o Deus Filho, o Verbo eterno, habitou 9 meses no ventre de Maria. A profecia de Maria, inclusive lá em Isaías, é que uma jovem iria engravidar e daria à luz a um filho. Ele se chamaria Emanuel, que significa Deus conosco. Então Maria é mãe do Emanuel, Maria é mãe do Deus conosco. Então já o Antigo Testamento já falava. O Novo Testamento com Isabel confirmou Adonai Ima, mãe do Adonai. Então por isso que o dogma diz a mãe de Deus, a mãe do Deus Filho. Não é Deus a mãe, é a mãe de Deus. Então o fato de ela ser mãe de Deus não é que ela seja uma deusa. A mãe do presidente da república, de um presidente, de um governador, não é um governador, não é uma governadora, mas é a mãe do governador. Então isso dá uma intimidade, um laço familiar, uma importância também especial. E no caso de Maria, uma importância ainda mais espiritual, ainda mais especial, porque a missão dela é única. Líderes do povo, a Bíblia, a história teve muitos no cristianismo, no judaísmo. Ser rei também teve mais de um. Tivemos rainha, tivemos juízes, juízas, líderes do povo, apóstolos, discípulas, seguidoras, mas mãe mesmo, só teve Maria. A missão dela é única. Mas você vai dizer: claro, Jesus só teve uma mãe. Sim, mas há religiões que esperam vários Messias e várias reencarnações. O cristianismo só espera um Messias, só esperou um Messias, que é Jesus, e que veio do ventre dessa mãe muito especial. E Maria foi chamada, foi preparada para isso. A Bíblia diz que o puro não pode vir do impuro. Então Maria teve essa preservação. Ela foi preparada para essa missão. Deus não chegou na hora, assim, olhou para a terra: agora vou escolher uma pessoa aqui justa, não. Em cima da hora vou escolher Maria, é a jovem mais ideal. Não, Maria já estava no coração de Deus, porque Deus sabe tudo. Se eu e você, toda a nossa vida,
já estava no conhecimento, no plano de Deus, desde antes dele fazer tudo, imagine Nossa Senhora, imagine um plano desse. Então, a gente crê que Maria foi preparada para essa missão, uma missão mais santa de todas, que foi carregar o nosso Salvador, o Deus Filho, e se dedicar a esse Filho, se dedicar completamente a Ele. Por isso que nós cremos também que ela não teve mais filhos, e vem aquela polêmica dos irmãos de Jesus, mas que a gente fizer qualquer estudo mais claro, a gente vai perceber que aqueles que são citados como irmãos de Jesus no Evangelho, na verdade são primos, são filhos da outra Maria, casada com Cleofas, que Cleofas em hebraico e grego varia com Cleofas e Alfeu, é a mesma pessoa. Então quando a Bíblia fala de Alfeu e de Cleofas, é a mesma pessoa, como você falar de John em inglês e João em português. John e João é a mesma coisa. Jonas também, Jonas, João e John é o mesmo nome. Então Cleofas e Alfeu é o mesmo nome, e a Bíblia deixa claro que é a mesma pessoa. Na cruz, quando Jesus foi crucificado, estavam 3 Marias: Maria Madalena, Maria mãe de Jesus e Maria de Cleofas, ou seja, Maria de Alfeu. E a Bíblia mostra quem são os filhos de Alfeu, que são justamente aqueles que aparecem como primos de Jesus. Então Maria tinha uma parente com o mesmo nome dela. Maria mãe de Jesus, Maria de Cleofas e Maria Madalena estavam na cruz, acompanhando a crucificação. Então essas 2 Marias, a Maria de Cleofas teve filhos, e esses filhos são primos de Jesus Cristo. Você vai ver na legenda as citações que comprovam isso. Até porque no hebraico no hebraico a língua é fraca. Então não existe uma palavra para primo, uma palavra para tio. Hoje você lê a Bíblia porque a Bíblia está muito adaptada para a linguagem de hoje. Mas na verdade no original não se diz tio, se diz irmão do meu pai. Não se diz sobrinho, se diz filho do meu pai. Não se diz avô, se diz pai do meu pai. Não existia aquela palavra específica. Então, quando o texto no Novo Testamento está escrito em grego, o grego tem a palavra primo, então eles usam primo, usa parente, usa irmão. Mas no aramaico, no hebraico, a cultura do judeu que prevalece. Então, onde o judeu estivesse, em qualquer língua que ele falasse, ele iria usar a palavra irmão, mesmo para primo. Ele ia chamar pai do pai, não ia usar avô, mesmo usando outra língua, ele ia usar a cultura dele era essa. Então quando a carta se dirigia a gregos, a romanos, ou falava essa língua, então se usava aquela cultura, se usava a palavra primo, sobrinho e tal. Quando é para judeu, prevalecia a palavra irmão para os parentes mais próximos, como primo e tudo mais. Então você veja que na verdade essa questão dos irmãos de Jesus, de nunca ter tido irmãos, é uma questão que percorre a história do cristianismo. Os dogmas marianos, na verdade, percorrem todo o cristianismo. Só houve mudança mesmo alguma mudança, quando vieram os reformadores protestantes. E nem eles mudaram muita coisa. Muito dogma é mantido até hoje pelas igrejas protestantes históricas. Então você vê, o protestantismo surgiu como reforma no século XVI, começando com Martinho Lutero, João Calvino e tudo mais. Eles mantiveram o dogma da Mãe de Deus, mantiveram o dogma de Maria sempre virgem, mantiveram o dogma da Imaculada Conceição, e até mesmo há também aqueles que guardaram a Assunção de Maria. Então isso veio mudar mesmo no século XVII e XVIII, onde outros reformadores tiraram de vez e hoje não creem mais nesses dogmas. Mas foram dogmas que percorreram séculos, e até hoje igrejas evangélicas, igrejas protestantes, aliás, que hoje são mais evangélicas do que protestantes, porque tem uma unidade muito forte com a igreja católica, eles mantêm, porque eles veem o fundamento